Fala galera, beleza? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre teste de hipótese para as proporções, tá certo? O que você deve aprender aqui? Como usar o teste T para testar uma proporção populacional P. Então vamos lá? Então, falando um pouquinho sobre o teste de hipótese para proporção, onde podemos utilizar o teste de hipótese para as proporções? Bom, a gente pode usar em várias áreas. Por exemplo, quando políticos querem saber a proporção de seus eleitores que são a favor ou não de certo projeto de lei, ou quando engenheiros de qualidade testam a proporção de peças defeituosas. Por exemplo, quando médicos querem testar a eficácia de um medicamento, pode testar a proporção disso. Na administração, eu posso também testar a proporção de lucratividade de um determinado produto para um outro produto em diversas áreas, né? Bom, o teste Z para uma proporção P, né, igual a gente descreveu aqui, ele é um teste estatístico para uma proporção populacional. E aqui, que é bem interessante, que o teste Z ele pode ser usado quando a distribuição binomial, né, é dada por essas condições, ó, NP é maior ou igual a 5 e NQ é maior ou igual a 5. Então, se isso daqui é satisfeito, a gente pode aproximar uma distribuição binomial para uma distribuição normal e aí a gente pode usar o nosso teste Z, tá certo? Então, a estatística de teste é a proporção amostral P-chapéu e a estatística de teste padronizada. Isso é dado como? Isso é dado dessa forma aqui, ó. Z é igual a P-chapéu menos a proporção da população dividido pelo sigma de P-chapéu. Mas esse sigma de P-chapéu, ele é dado dessa forma aqui, ó, raiz quadrada de P vezes Q dividido por N. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Bom, mas como que ficaria o nosso z-teste aqui? Ficaria P-chapéu menos P dividido por raiz quadrada de P vezes Q dividido por N. Bom, em outras palavras, a gente vai ter alguns critérios que a gente deve cumprir para poder fazer o teste de hipótese para as proporções. Primeiro, verifique se a distribuição amostral de P pode ser aproximada por uma distribuição normal, fazendo isso aqui, N vezes P e N vezes Q. Tem que ser maior ou igual a 5. Segundo, expresse a afirmação verbal e matematicamente, né? Identificando a hipótese nula e hipótese alternativa. Beleza. Especifique o nível de significância, qual o valor de alfa. Determine os valores críticos da tabela Z lá, então use a tabela Z para poder identificar. 6. Calcule a estatística de teste padronizado e esboce a distribuição de amostragem através dessa formulinha que eu acabei de falar para vocês. P-chapéu menos P dividido por raiz quadrada de P vezes Q dividido por N. Bom, tome uma decisão para rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula. Então, se Z está na região de rejeição, então rejeite H0. Caso contrário, não rejeite H0, conforme a gente viu anteriormente lá no teste T e no teste Z, tá? Para a média. Então, interprete a decisão no contexto da afirmação original. Bom, esses são os pressupostos, né? Essas são as instruções ou etapas que a gente deve cumprir. Bom, um exemplo aqui, ó, teste de hipótese para uma proporção. Um pesquisador afirma que menos de 40% dos proprietários de telefone celular nos Estados Unidos usam seus aparelhos para a maioria de suas navegações online. Então, ele falou que menos de 40%, tá? Em uma amostra aleatória de 100 adultos, 31% dizem que usam seus aparelhos para a maioria de suas navegações online. Considerando o nível de significância alfa igual a 0,01, há evidência suficiente para concordar com a afirmação do pesquisador? Bom, primeira coisa, a gente tem que ver os pressupostos, né? Para a gente usar o teste de hipótese para uma proporção. Então, os pressupostos são o seguinte. N vezes P tem que dar maior ou igual a 5. E está dando 40. E N vezes Q 60. Beleza, se são maiores que 5, então eu posso usar sim o meu teste Z. Também falou que a amostra ela é aleatória, tá?
Bom, e aqui eu tenho que a nossa proporção na hipótese nula é maior ou igual a 0,4 e a afirmação, né, na hipótese alternativa é que ela é menor que 0,4. Falou aqui, menos que 40% dos proprietários. Então, pegando alfa aqui igual a 0,01, o valor crítico é Z0 igual a menos 2,33. Bom, menos porque ele está pegando um teste unilateral à esquerda, né? Mas ainda quem tem dúvida, esquece desse valor aqui um pouquinho, tá? Como que a gente faz para poder encontrar ele? Basta a gente pegar a tabela Z e olhar aqui dentro, ó, aqui dentro desses resultados, eu tenho que encontrar o valor que mais se aproxima de alfa, ou seja, 0,01. E se vocês repararem, ó, o 2,33, né, negativo, está dando um valor mais próximo de 0,01. Então é assim que a gente encontra esse resultado, tá certo? Bom, encontramos esse resultado, basta agora calcular o nosso Z aí para as proporções. Então 0,31 foi o que ele me disse, né? Ele falou aqui, ó, que é uma amostra aleatória de 100 adultos, 31% dizem que usam seus aparelhos, né? Então tá aqui 0,31 menos a proporção dividido por raiz quadrada de P vezes Q, no caso 0,4 vezes 0,6 dividido por 100, que é a nossa amostra. Quando a gente faz isso daí, a gente encontra um Z menos 1,84. E aí agora eu olho para a minha distribuição Z e comparo, né? O meu Z aqui, ele deu menor do que 2,33, né? Menor do que menos 2,33. Ou seja, ele está caindo aqui dentro da região de H0, que é a região para não rejeitar H0. Então, o que a gente pode interpretar, né? É que não há evidência suficiente ao nível de significância de 1% para concordar com a afirmação de que menos de 40% dos proprietários de telefone celular dos Estados Unidos usam seus aparelhos para a maioria de suas navegações online, tá certo? Então, a gente sempre vai olhar e observar aqui esse valor de Z0, né, o crítico, onde separa as duas regiões, e ver onde o nosso teste caiu. Se caiu aí para rejeitar H0 ou para não rejeitar H0, tá certo? Bom, se a gente quiser usar o p-valor ao invés de usar o nosso teste Z, né, a gente pode usar também, basta o que? Ir lá olhar aonde tem o menos 1,84 e olhar a área dele. Então, se a gente pegar aqui, ó, menos 1,84, em termos de área, lá na tabela Z, está dando 0,0329. E aí eu comparo esse resultado com o 0,01. Então, como o valor P ele é maior que 0,01, então você não rejeita a hipótese nula. Então, a interpretação é a mesma, né? Lembrando que esse resultado, como a nossa distribuição é unilateral, ela é basicamente a área à esquerda, tá, da nossa curva de distribuição normal, e é basicamente ir lá olhar o valor na tabela Z e achar o pedacinho de área que isso representa, o menos 1,84 que a gente encontrou, tá certo? Vamos para mais um exemplo. Bom, um outro exemplo ele diz o seguinte, ó, um pesquisador afirma que 86% dos graduados na faculdade dizem que seu grau universitário foi um bom investimento. Em uma amostra aleatória com 1.000 graduados, 845 dizem que seu grau universitário foi um bom investimento. Para o nível de significância de 0,10, há evidência suficiente para rejeitar a afirmação do pesquisador? Bom, primeiramente, a gente tem que testar os nossos pressupostos, né? Então, partindo lá dos nossos pressupostos, eu pego 1.000 e multiplico por 0,86, que é a proporção que ele falou que afirma, né, de graduados que dizem que seu investimento foi bom, e multiplico lá por 1.000. Então, deu 860 e o fracasso, né, que é o N vezes Q, deu 140. Ambos são superiores e maiores que 5, então eu posso usar o meu teste Z. Ok. Bom, agora eu vou escrever as minhas hipóteses. Bom, eu já consigo observar aqui que ele é um teste bilateral, porque ele fala assim, ó, afirma que é 86. Então, ele diz essa afirmação, então seria a hipótese nula. Tudo que for diferente disso é a hipótese alternativa. Então, tudo que for diferente de 86% é a minha hipótese alternativa. Então, é um teste bilateral, tá certo? Bom,
Então eu tenho aqui meu alfa igual a 0,10 e o valor crítico que a gente já sabe encontrar para esse caso vai ser mais ou menos 1,645. Lembrando aqui, como o teste é bilateral, a gente acaba dividindo aqui o alfa por 2, tá, gente? Lembre-se disso, no teste bilateral. Bom, feito isso daí, eu vou encontrar o resultado, tá? Então, vou encontrar o resultado da minha proporção. Ele falou assim, ó, que minha proporção amostral vai ser 845 dividido por 1.000. Então, é isso aqui que eu quero testar, né? Esse 0,845, ou seja, 84,5% foi a proporção que a gente encontrou, né? E aí, a gente vai fazer o nosso z-teste. Então, vai ficar o 0,845 menos 0,86 dividido por raiz quadrada de 0,86 vezes 0,14 dividido por 1.000. Encontramos aqui o nosso valor de z de menos 1,37, tá? Então, agora a gente vai colocar lá no nosso gráfico para ver se a gente vai rejeitar ou não H0. Bom, quando a gente coloca aqui no nosso gráfico, a gente já tem os valores de z, né, mais ou menos, que é 1,645, e o valor aqui do nosso teste deu menos 1,37, caiu aqui na região de H0, podemos pensar assim, né? Então, eu não vou rejeitar H0, tá? Então, a gente pode interpretar o seguinte, que não há evidência suficiente ao nível de significância de 10% para rejeitar a afirmação de que 86% dos graduados na faculdade dizem que seu grau universitário foi um bom investimento. Bom, um outro exemplo aqui para poder a gente consolidar esse conceito, ele fala o seguinte, ó, os produtores de um programa de televisão acham que devem modificá-los caso sua assistência regular seja inferior a 1/4 dos possuidores de aparelhos de TV. Uma pesquisa foi feita em 400 domicílios, selecionados aleatoriamente, mostrando que em 80 o programa era assistido regularmente. Qual deve ser a decisão dos produtos com um nível de significância de 3%? Ó, mudei um pouquinho aqui o nível de significância para poder vocês relembrarem como que olha lá na tabela ou pesquisarem efetivamente, tá? Bom, ele falou aqui também na questão, ele falou assim, ó, seja inferior, ou seja, vai ser um teste unilateral, né, à esquerda, e a 1/4 dos possuidores de aparelho de TV. Então essa é a proporção aqui, né, de 25% que a gente vai testar. Então tá aqui, ó, minha proporção populacional 0,25, 80 de 400 deu 0,2. O N nosso é 400, o alfa é 0,03. Opa, aí acarreta nessa modificação aqui, né? Temos que olhar lá na tabela Z como que a gente faz para poder encontrar esse valor. Os pressupostos são aceitos, né? Que N vezes P está dando maior ou igual a 5, então eu posso usar assim o teste T. E aí eu vou deixar aqui para vocês encontrarem esse valor, tá, gente? Do menos 1,88. E aí eu vou calcular o meu Z, né? Calculando o meu Z, eu chego aqui, ó, em menos 2,31. Ele vai estar basicamente aqui, ó, por aqui. Ele vai estar caindo aí na região de H1, podemos dizer, né? Então, eu vou estar aí rejeitando o meu H0, tá? Vou estar rejeitando o meu H0. Então, eu vou estar dizendo aqui, ó, que minha proporção ela é menor que 25%. Então, eu posso dizer com 97% de confiança que os produtores deverão modificar o programa de TV. No caso, a gente está rejeitando a nossa hipótese nula. Um último exemplo aqui para poder a gente fechar o nosso conteúdo. Então, sabe-se que a proporção de estudantes de ensino superior de instituições públicas que compram livros relativos ao seu curso é de 13%. O reitor de uma instituição federal afirma que em sua instituição esta proposta é maior. Para testar sua hipótese, seleciona uma amostra de 600 estudantes da sua instituição. Destes, 70 responderam que compram livros relativos ao seu curso. Teste as hipóteses ao nível de significância de 5% e conclua sobre a afirmação do reitor. Bom, a gente tem algumas coisinhas aqui, né? Ele falou que a proporção populacional é de 0,13 e a gente pode calcular aqui, né, através do nosso P-chapéu, 70 dividido por 600, que está dando a nossa proporção amostral aí de 0,12, que a gente vai testar.
Bom, a nossa amostra é de 600, o nosso alfa é de 0,05 e aí facilmente também vocês encontram o nosso Z, 1,64 aproximadamente aí, né? Lembrando que esse aqui é um teste unilateral, então os nossos 5% estão concentrados aqui, tá certo? Então vai ficar 1,64. E aqui eu tenho as minhas hipóteses nulas, ou seja, P é menor do que 0,13 e a alternativa P é maior que 0,13. Bom, os pressupostos são aceitos, vou colocar aqui para vocês e vou também colocar logo o meu z-teste calculado, tá, gente? Então aqui os pressupostos são aceitos e o meu z-teste está aqui, ó, dando menos 0,73, ou seja, está caindo nessa região aqui, na região aqui que eu não rejeito H0, ou seja, eu posso interpretar com 95% de confiança que os estudantes de nível superior que compram livros são de até 13%. A hipótese do reitor está errada, ou seja, devemos rejeitar a hipótese alternativa, né? Ou não aceitar a hipótese nula. Bom, galera, ficamos por aqui e até a próxima.